Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso mesmo, nós vamos continuar no mesmo tema de oração. E oração constante, oração ininterrupta. Oração de quem sabe que está na guerra e precisa o tempo todo estar conectado com aquele que é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Em todas as nossas atividades diárias, nós podemos estar com o nosso pensamento ligado a Deus. Nós precisamos orar de forma tão intensa que seja perceptível que nós precisamos deste milagre, nós precisamos com urgência que essa situação seja resolvida. Lembrando sempre que você está vivendo um grande conflito, que você está no meio da guerra e que o inimigo está tentando de tudo para roubar a tua paz. E por isso, para que você conquiste essa paz, muitas vezes é necessário que você também entre nessa guerra. E numa guerra espiritual. A tua parte, orar, é clamar, é buscar ao Senhor para que Ele resolva as tuas causas. Com esse tema, eu me lembrei de um louvor da Ludmila Feber, que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, não. Nunca pare de lutar. A oração do justo muito pode por sua eficácia, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ou seja, a nossa oração ela é poderosa em seus efeitos. Por isso, como Jacó, precisamos lutar em oração. Devemos nos angustiar, como Jesus, naquele jardim de oração. E como diz no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 146, não deixe seu quarto enquanto não se sentir forte em Deus. Então, vigie. Enquanto vigiar e orar, lhe será possível manter em sujeição esses ataques do mal. E a graça de Deus pode e há de aparecer em você. Ou seja, não saia do seu quarto enquanto você não se sentir forte o suficiente para enfrentar um novo dia. A primeira atitude do cristão é orar, é entregar o seu dia ao Senhor, é clamar por proteção para si e para toda a sua família. É entregar pessoas que muitas vezes fizeram pedidos de oração para nós. É colocarmos todas essas pessoas diante do Senhor, porque grande é a guerra que nós estamos enfrentando. E nós precisamos entregar pessoas que descuidadamente saíram para a guerra sem orar. E nós não vamos nos levantar e nós não vamos começar as nossas atividades sem antes nos apresentarmos diante do Senhor na sua sala de audiência e pedir a Ele a força e o poder necessário para enfrentarmos o mal. E segundo esse livro, nós receberemos a graça de Deus que há de surgir em nós. Jacó venceu porque foi perseverante. Ele não largou o Senhor enquanto ele não o abençoou. Jesus venceu porque foi insistente e não desistiu indo até a cruz. Para receber a bênção, nós precisamos lutar. A paz é conquistada por aqueles que passaram pela guerra. No livro Patriarcas e Profetas, na página 164, diz assim: as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando a fé, cheia de ardor e agonia, se apega ao forte braço do Onipotente. As nossas maiores vitórias, elas vêm quando nós entramos na sala de audiência de Deus, quando nós nos agarramos ao seu braço forte e nós clamamos e nós choramos e nós nos humilhamos e nós buscamos com toda a intensidade do nosso coração. Nós não podemos fazer orações superficiais ou rezas repetidas. Nós precisamos abrir o nosso coração a Deus como quem abre para um amigo e ter a certeza
de que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós precisamos. Você quer vitória? Hein? Você quer vitória? Você quer paz? Então lute. Ações fracas e cheias de dúvidas não trará nenhuma resposta do Senhor. A Bíblia nos ensina a pedir, a buscar e a bater. Mateus 7, 7 e 8. Todas as nossas vitórias acadêmicas e profissionais, elas foram ou estão sendo conquistadas à base de muita luta. É ou não é? Tudo nesta vida nós conseguimos à base de muita luta. Então imagina as nossas conquistas no mundo espiritual. Então nunca pare de lutar pelas promessas de Deus. Entre com ousadia diante do trono de Deus pelos méritos de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Isso mesmo. Não tem como a gente sair desta sala de audiência sem estar com a nossa bênção na mão. Porque nós nunca estamos lutando sozinhos. Jesus intercede por nós. Ele sempre será o nosso exemplo de oração insistente durante toda a sua vida humana aqui na terra. Todas as noites e madrugadas, Jesus ficava a sós com seu Pai, em fervente oração, segurando a mão do Todo-Poderoso. E como nós sabemos, Ele venceu e nos deu o poder para vencer também, nos enviando o Espírito Santo, que até hoje nos ajuda a permanecermos em oração no santuário celestial. Não existe outro caminho para a terra prometida. Vamos ter que passar pelo deserto. Não existe um atalho. Mas esta semana eu me deparei com uma frase de um autor desconhecido que me ajudou a crer que eu estou no caminho. E diz assim, é bem curtinho: se estamos no deserto, é porque saímos do Egito. Se estamos no deserto, é porque saímos do Egito. Ou seja, já não estamos onde fomos encontrados por Jesus. Já avançamos bastante, já conquistamos muitas terras, já vencemos muitos inimigos, já aprendemos a lutar e comandar grandes exércitos. Não podemos parar. Todo sacrifício será recompensado, toda oração será respondida. Se você quer ter vitória, lute, entre nessa batalha. Não pense que ser intercessor é fazer uma oração aqui, uma oração ali, porque é uma guerra espiritual. O inimigo tem usado todas as suas estratégias para destruir a você e a sua família. Isso de muito tempo. Talvez você mesmo já sinta no corpo o cansaço espiritual de tantas batalhas que você já lutou desde que você é criança. Eu me lembro que eu nasci em um lar muito complicado, muito violento, muito cheio de demônios. A minha casa era cheia de espíritos malignos. Foi dito à minha mãe que uma pessoa fez trabalhos de candomblé para ela, e ela, sem ter nenhuma sabedoria, sem ter nenhuma religião, foi procurar um pai de santo para que se fizessem trabalhos para desmanchar esses trabalhos. E com isso ela se envolveu com essa parte das religiões afro, que muitas vezes invocam demônios, pensando que assim vão resolver suas situações. E minha mãe gastou muito dinheiro com isso, e cada vez ela tentava fazer trabalhos mais fortes para que lá em casa houvesse paz, e pelo contrário, aí é que as coisas pioravam. Como criança, era possível para mim ver todos os demônios na minha casa. As crianças têm essa visão aberta. Por isso que delas é o reino de Deus. Elas são espirituais e elas conseguem ter percepções melhores do que os adultos. E eu conseguia ver demônios na minha casa, e panelas caíam, torneiras eram arrancadas. Era cada vez mais pesado o clima, e eu costumo
dizer que ninguém nesta terra me ensinou a orar. Mas certamente o Espírito Santo me ensinou, porque se tem uma coisa que eu faço é orar desde a minha infância, desde que eu me entendo de gente. Tudo eu contava para Deus. Nós não podíamos ter amigos, nós não podíamos falar com os vizinhos, nós éramos criados trancados dentro de casa. Então nós não tínhamos com quem conversar, a não ser uns com os outros. E eu falava muito com Deus. Eu apresentava tudo a Deus. Quando existia uma confusão na minha casa, uma briga, eu dizia a Deus. Quando meu pai falava que ia embora de casa e a minha mãe se revoltava, eu ia lá e contava para Deus. Quando minha mãe dizia assim que ia fazer um trabalho, que ia fazer isso ou aquilo, eu contava para Deus. Eu sempre estava contando tudo que se passava na casa para Deus. Eu pedia muito ajuda a Ele. Eu tinha muito medo de enlouquecer com tantas visões. O dia era terrível, mas a noite era pior. Quando eu deitava na minha cama, eu sentia que alguém sentava na cama. Você sabe quando alguém senta no seu colchão, ele mexe, não é? Então eu já sabia que o inimigo tinha sentado na minha cama. E eu me cobria todo e ficava esperando e pedindo a Deus para que ele fosse embora. Mas não me saíam as palavras. Eu ficava como um mudo. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia gritar por ajuda. E passado um tempo eu dava uma brechada no lençol para ver se ele tinha ido embora. E ele estava lá, sentado, olhando para mim, esperando eu dormir. E quando eu não aguentava mais do cansaço e dormia, ele se deitava por cima de mim e tentava me matar sufocado. E eu ficava batendo as pernas. E lá em casa isso acontecia com os 4 filhos. E aí a minha mãe e meu pai já sabiam desse bater de pernas o que era, e eles corriam e nos acordavam. E muitas vezes os 4 tinham o mesmo sonho ao mesmo tempo. E a gente olhava uns para os outros e já sabia o que estava acontecendo. Mas nós não tínhamos forças, nós não tínhamos como recorrer, o que falar, como repreender o inimigo. Até que eu encontrei o Evangelho, até que algumas pessoas trouxeram a palavra de Deus para mim. E foi num acampamento de igreja que me foi apresentado Jesus. E aí, quando eu vi algumas passagens da Bíblia, eu disse, nossa, Deus é tudo isso? Então Deus pode me ajudar, Deus pode me livrar, Deus pode expulsar o demônio lá de casa. E aí eu aceitei Jesus, me batizei. E aí depois que eu me batizei, eu fui dormir e eu senti o colchão mexer de novo. Ele veio para tentar de novo me matar. Só que dessa vez, no sonho mesmo, eu abri a palavra de Deus e eu comecei a repreendê-lo. E eu comecei a expulsar ele da minha casa. E dali em diante nunca mais ele voltou. Porque a oração de um justo pode muito em sua eficácia, como diz lá em Tiago. Queridos, nós estamos no meio de uma guerra, o inimigo é real, ele está desesperado, ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele sabe que não tem como vencer Deus, ele já perdeu no céu quando lutou contra Miguel e seus anjos, ele já perdeu na cruz do Calvário quando Jesus venceu a morte. Então ele sabe que Jesus está preparando um lugar para mim e para você. E assim que ele estiver pronto esse lugar, ele vem nos buscar. E ele não quer que você vá para onde ele saiu. Ele não quer que você tenha a vida eterna. Ele tem raiva de você ter conquistado isso. Ele não tem família e ele tem ódio de você porque você tem família. E ele tenta destruir a tua vida assim como a vida dele é destruída. E por isso que acontecem tantas coisas ruins na tua vida, na tua família e neste mundo de uma forma geral. Porque temos um inimigo desesperado, porque sabe que perdeu. Então, para isso, nós precisamos lutar em oração. Nós precisamos clamar, suplicar. Não adianta fazer orações e rezas
comuns. Você precisa mergulhar na palavra de Deus, se apropriar de todas as suas promessas, de repreender o inimigo, não permitir que ele tenha uma partezinha na tua casa. Consagra todos os cômodos da tua casa ao Senhor, repreende ele, coloca ele para correr em nome de Jesus. Utilize-se da palavra do Senhor e repreenda. Quando a minha mãe foi para o pai de santo e disse: por que eu gasto tanto com trabalhos e não vejo nenhum sucesso? Por que você não consegue resolver a situação? Ele disse assim: o seu terceiro filho me atrapalha e por isso todo o trabalho que eu faço ele quebra. Gente, era uma criança, eu era apenas uma criança de 7, 8 anos e eu conseguia quebrar trabalhos feitos por um pai de santo. Você entende isso? Há algum poder em mim. Mas poderoso é aquele que escuta a oração de uma criança. Deus escutou o choro de Ismael quando Agar, sua mãe, deixou ele ali no deserto para morrer. E o anjo foi enviado na mesma hora e disse: o Senhor ouviu o choro da criança e veio te ajudar. Deus escutou o choro de Moisés e preparou a filha de Faraó para cuidar daquele menino. Jesus pediu para que todas as crianças viessem para perto dele, porque delas era o reino de Deus. Se Deus escuta uma criança inocente, quanto mais você que é pai, mãe, você que é adulto, você que está clamando ao Senhor por tua família, ou por um socorro, ou por uma cura, ou por um milagre, para que seja resolvida alguma causa na justiça. Não sei qual é a situação, aquilo que está te afligindo, mas eu conheço o teu Deus e eu sei que Ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Eu creio num Deus que escuta a oração. Deus escuta a minha oração desde criança. Você pode duvidar da oração, você pode duvidar dos milagres de Deus. Eu não posso. Porque eu já estou há muitos anos nesse ministério de oração. Eu sei que é possível receber paz. Eu sei do poder da oração. E por isso que eu sempre me escondo na oração. Eu guerreio. Vocês não sabem o quanto eu luto, o quanto eu passo horas na presença do Senhor. Eu faço questão de me acordar às 3 horas da manhã, porque eu preciso de mais tempo com Deus. Porque é uma guerra muito grande, eu não posso me acordar 7 horas da manhã, pertinho de ir para o trabalho, para fazer uma oração relâmpago e sair para essa guerra. Não posso, porque eu sei quem está lá fora. Eu sei que existe um leão ao nosso redor tentando nos tragar. Eu não vou enfrentar isso de cara. Eu sempre mando o meu Deus ir adiante. Eu sempre peço para que o meu Deus me ajude, me dê a força que eu não tenho. Eu sempre peço ao Espírito Santo que me dê o poder que Jesus prometeu antes de ir embora. Eu sou aquele que pede a Jesus, olhando nos olhos dele, e digo: me dá a paz que você disse que ia deixar conosco, a sua paz. Eu não quero a paz desse mundo, eu não quero uma conta bancária recheada, eu não quero somente saúde, eu não quero somente que minha família esteja bem, eu quero a tua paz. Você prometeu me dar a tua paz e eu quero a tua paz. E Ele tem me dado a paz dele. E as coisas ao redor, pensa que estão boas? Não estão, mas eu consigo dormir no barquinho que está sendo açoitado pelo vento da tempestade. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Se Ele estiver no meu barco, Ele vai se levantar e vai fazer com que as ondas se acalmem. Se Ele não estiver no meu barco, Ele vai vir andando por sobre as águas, mas Ele sempre vem ao meu socorro. Por isso que eu tenho paz, porque eu sei que eu estou do lado vencedor. E seja o que for que vai acontecer, meu Deus já sabe e já providenciou todos os livramentos e vai segurar na minha mão e nós vamos caminhar junto. Se você quer ter paz, entre primeiro na guerra. Lute contra você mesmo, contra os teus gostos, contra o teu eu, contra a tua vontade de ficar dormindo. Se ajoelha, apresenta a tua família ao Senhor, consagra a tua casa ao teu Deus e vista a armadura de Deus
e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque no meio dessa guerra, 1000 tem caído do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos ainda atingidos. Às vezes somos machucados, arranhados, mas não caímos. Passamos por aflições, por dificuldades, mas nenhuma delas nos destruiu. Tem dias que são terríveis, tem dias que a gente pensa que vai enlouquecer, mas o Senhor nos sustenta e diz: eu sou contigo, eu que luto as tuas lutas. E o Senhor tem feito isso e tem nos dado a força que tanto precisamos. Pai, tem gente que está lutando contra uma depressão, tem gente que está lutando com a síndrome do pânico, contra a ansiedade. Deus ajuda para que essas pessoas vençam esses espíritos de enfermidade, para que elas tenham a alegria e a certeza de que poderoso é o Deus que nos sustenta, que organiza as nossas emoções, que nos dá a vitória sobre tudo, Pai. Nós te agradecemos porque nós não somos órfãos, nós não estamos jogados nessa terra. Nós estamos sendo acompanhados por dentro e por fora, através do Espírito Santo. Poderoso é esse Espírito que está em nós, que nos dá a ousadia de enfrentarmos e repreendermos o inimigo, que nos dá o domínio próprio para resistirmos às suas seduções, que nos fortalece e nos leva em oração à tua sala de audiência. E por isso que nós estamos constantemente na tua presença. E todos os dias nós recebemos um pouco do teu maná para sermos sustentados durante todo o dia. Deus querido, que durante esse dia, em qualquer momento, em qualquer tarefa, nós nos lembremos de elevar uma oração ao Senhor. Nem que seja uma pequena frase chamando: Senhor, vem para perto de mim, fica aqui, dá-me sabedoria, eu preciso da tua ajuda, que decisão eu tomo agora? Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus presente, obrigado porque o inimigo, ele é teu e por isso que o Senhor sempre luta contra ele. O Senhor só pede para que a gente resista e em oração nós temos resistido. Ouve a oração do teu povo, ouve o clamor do teu povo, derrama teu Espírito Santo mais uma vez nesse novo dia sobre nós, para que possamos sair para essa guerra e voltarmos vitoriosos. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa casa está blindada, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para acamparem ao redor da nossa tenda. Praga nenhuma chegará, e toda a que tentar chegar nós vamos repreender em nome de Jesus. Nós queremos que as tuas promessas aconteçam na nossa vida. Nós vamos continuar em guerra, nós vamos continuar com o rosto no chão, nós vamos continuar clamando, chorando, nos angustiando e repreendendo todo o mal, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra as potestades do mal. Pai, nos dá a vitória como o Senhor prometeu. O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu o mundo. E o Senhor vai nos dar essa vitória também. Por isso que o Senhor pede para que a gente tenha bom ânimo, porque nós estamos do lado vencedor. Obrigado por mais um dia, por misericórdias renovadas e pela certeza de que estamos sendo monitorados por toda a Trindade e por milhares de anjos que estão ao nosso lado. Fica conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.